Sejam muito bem-vindos ao Propositivo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Propositivo. Eu quero mandar um beijo grande para você que está nos assistindo, para você que está nos ouvindo. Nos siga nas redes sociais, clique aqui, se inscreva no canal, compartilhe. E desde já eu quero agradecer os nossos parceiros. Doce Encanto Fotografia, registrando os seus melhores momentos. Lete Gomes, que tem roupas lindas e que está me vestindo aqui para o programa. Serve Festa Maracanã, também está com a gente. E Maps Tour Turismo, que pode levar a você a lugares maravilhosos. Propositivo está começando agora. Fique com a gente. Oi, gente, está começando então agora mais um Propositivo e o assunto de hoje é fotografia. As lembranças que elas nos trazem, os registros, como que fica, como ela ativa a nossa memória. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com um especialista na área, o professor João Alberto. Olá, tudo bem? Muito prazer estar aqui novamente. Já é a segunda vez que eu compareço aqui no Propositivo. É um lugar muito especial, muito gostoso, um bate-papo sempre muito agradável. E eu tenho certeza que você que nos acompanha também irá curtir muito o dia de hoje. Estou também aqui com a Maísa Pedroso, da Maps Tour Turismo. Muitas viagens, muitos registros. Tudo bem, Maísa? Tudo bem, é um grande prazer estar aqui com vocês também, com a Propositivo. Prazer enorme estar aqui com vocês, viu? Muito obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada. João, como que a fotografia, ela traz esses registros, essas lembranças, como que ela ativa a nossa memória para esse resgate? Qual que é a importância dela? Olha que legal, a fotografia ela tem para nós uma importância, um valor muito grande, uma vez que ela é um registro, só que muito mais do que isso. É um registro que, ao longo do tempo, fortalece a nossa memória. Ela ativa em nós memórias afetivas. Isso acontece porque é característico do ser humano, com o tempo, nós guardamos as melhores memórias, só que essas memórias elas perdem intensidade. Vou dar um exemplo. Hoje eu posso me lembrar de muita coisa da minha infância, só que eu não me lembro de detalhes, eu não me lembro com a mesma intensidade com que eu vivi. É fato, a memória ela vai se apagando, ela vai se fragilizando. Eu costumo dizer que o tempo ele é um cemitério de lembranças. Porém, à medida que eu olho para a fotografia, ela ativa essa memória fragilizada, ela me permite voltar no tempo, reviver todo aquele instante e mais ainda. Quando eu olho para a fotografia, se eu estou olhando sozinho, ela me tem um efeito, que é uma coisa que nós vamos conversar aqui hoje. Sim. Agora, quando nós pegamos a fotografia e olhamos ela junto, na presença de outras pessoas, ela surte um efeito ainda mais intenso, ainda mais forte, que é a memória compartilhada. Perfeito. E a Maísa, antes de trabalhar no turismo, ou você começou no turismo e foi para a área de comissária de bordo, como que foi? Porque você tem muitas fotos, conhece muitos lugares, né? Iniciei há muitos anos atrás, né? Em 1998, já estava me infiltrando, já entrando na área do turismo, né? No ano de 2000 já estava na Tânias Aéreas, bastante tempo, né? E como que nasceu a Maps Tour Turismo? A Maps Tour Turismo, depois quando eu fui para a tripulação, né, trabalhei na Latam também, e depois quando eu saí, que eu tive que pedir para sair, porque minha mãe infelizmente ficou muito doente, eu pedi para sair, e aí quando eu voltei já tinha uma experiência internacional e nacional, por ter trabalhado no turismo já muitos anos antes, e sempre viajei também bastante na área do turismo, então vem de muito tempo e muita experiência. Aí veio a nascer a Maps Tour Turismo em 2012. E você deve ser uma pessoa que faz muitos registros, né? É muito importante fazer registro, é muito importante, porque o registro, ele traz pra gente a memória, realmente vem aquela memória que fica na gente, quando a gente está viajando, e fica aquelas lembranças realmente que de repente você só vai lembrar daqueles detalhes com a foto. Isso. O João falou uma coisa aqui muito importante, sozinho você tem um sentimento, com outras pessoas. Agora nós estamos aqui, nós aqui reunidos, estamos vendo aqui umas fotos suas. Fala um pouco sobre essas fotos aqui. Olha, é muito gostoso compartilhar, né, as fotos assim com outras pessoas, porque
quando a gente está olhando, a gente lembra, né? Mas quando a gente está compartilhando, a gente começa a contar de várias coisas. E eu não consigo parar de falar nos detalhes. Por exemplo, aqui já me vem na memória, quando a gente estava lá no jantar, a Marina dançando, o som do piano, né? Então, a cantora. Então, já lembra tudo. Volta todo o momento. Onde vocês estão Volta aqui? tudo. Aí nós estamos no Chile. Nós estamos fazendo passeio, aí nós estamos no Vale Nevado, né? Porque lá são vários locais para você fazer o esqui, né? Então tem Farellones, Vale Nevado, Portillo, né? Então vários lugares muito maravilhosos os lugares. Aí é passeio de teleférico, né? Então vai lembrando cada detalhe onde você passou. Então é muito, muito legal mesmo. E a memória, nas praças, né? A Providência e bairros, né? São muitos momentos que aí começa a lembrar. Fora que a criança, a família, principalmente a criança, ela cresce. Sim. Então você imagina a foto, como que é importante, porque você lembra de cada detalhe da infância da criança, aonde que ela estava com você. Isso. Então eu sempre faço de tudo para ela estar sempre próximo, mesmo em todas as viagens ela está sempre junto. Que gostoso. João, e você como fotógrafo, aqui são as fotos que ela fez. Agora tem as que você registra, né, no dia a dia do seu trabalho. Como que é para você poder mostrar, trazer esse trabalho para a família? É sempre um desafio, porque nós vivemos um contexto histórico hoje que é carregado por muitas mudanças, né? Por muitas ressignificações. E aqui tem um detalhe interessante. A essência da fotografia hoje é exatamente a mesma de quase 2 séculos atrás, quando ela foi inventada. A finalidade da filosofia, da fotografia é capturar aquele instante. O fotógrafo francês Henri Cartier-Bresson foi quem trouxe o melhor conceito que define a fotografia, que é o instante decisivo. É aquele instante que não vai se repetir mais. Você pode, talvez, reviver aquele momento, mas aquele instante não vai acontecer. Com certeza. Então, essa que é a essência. Seja ela analógica, seja ela digital, seja ela impressa, seja ela no papel, ela tem essa função. E isso não mudou. Não mudou, Isso né? não mudou. E você trouxe alguns objetos. Aliás, eu trouxe alguns objetos para reativar as memórias. Algumas lembranças. Deixa eu colocar aqui em cima da mesa. Eu não tinha colocado antes por conta do espaço. Os mais antigos, né, os mais experientes como nós, talvez, vão se lembrar da velha experiência da caixa de sapatos que muitas pessoas tinham, principalmente na zona rural, onde elas armazenavam fotografias. E essa tá toda no capricho. Essa aqui tá toda enfeitada. Essa aqui é da minha filha. Eu peguei lá emprestado dela sem ela saber, mas tudo bem. Ela vai saber a hora que ela assistir esse vídeo aqui, porque eu queria fazer essa memória. E olha só que interessante. Eu quero trazer para vocês como que a essência da fotografia não mudou. Dá só uma olhada assim. Os mais antigos vão se lembrar disso. Tá? É o filme, né? Isso, Mandar o filme. revelar, demorava uma semana. Eu não queria falar para vocês, mas o nosso técnico de estúdio disse que não conhecia. Aliás, ele conhecia, mas não tem. Então, tudo bem. Tá valendo. Gabriel é novinho. Quantos anos, Gabriel? 21. Eu também trouxe, olha aqui, pra gente reativar algumas lembranças. Eu não conheço. Essa aqui, não conhece, né? Na verdade, essa aqui eu ganhei de presente, tá? Mas eu nunca usei. Kodak. É o primeiro modelo de câmera da Kodak, que foi lançado nos anos 60, voltado exclusivamente ao público doméstico. É a primeira câmera que tem flash embutido. E ela foi... E para o lançamento dessa câmera, houve, inclusive, uma pesquisa acadêmica feita por um filósofo francês chamado Pierre Bourdieu, para entender qual é a importância, qual que era o valor da fotografia dentro da sociedade camponesa, naquele contexto, porque era exatamente o lance que a Kodak precisava para entender se esse lançamento faria sentido ou não, se teria mercado ou não. E aí, o que naquela pesquisa foi levantado? A fotografia como um momento importante para registros, mas, sobretudo, para solidificar ritos importantes de passagem na vida das pessoas. Qual era o momento que as pessoas, naquele contexto, mais fotografavam? Casamentos, batizados, momentos importantes que separam um antes e um depois. E a fotografia consolidava esse rito, consolidava essa transição, momento pela qual tantas pessoas tinham isso como sendo um valor que não podia ser negado. E olha que interessante, isso não mudou. Até hoje,
Se pensou em casamento, pensou em batizado, pensou em aniversário, o que rola? Fotografia. Agora muito mais, cada um com Muito o celular mais na do mão, que todo antes. mundo fotografando. Aliás, hoje nós temos uma curiosidade, tá? Não sei se vocês sabem disso, mas hoje, isso é pesquisa, mostra que em um dia, nós produzimos uma quantidade de fotografias superior ao que os nossos avós viram a vida toda Ah, com certeza. com os celulares. Com certeza. Nós chegamos Isso é uma coisa- aqui, o João já estava aqui fazendo o registro, né? Isso, eu estava aqui fazendo alguns registros, estava fazendo umas selfies aqui. Isso. A gente, quando chega num lugar, sempre a primeira coisa que vai fazer, hoje é com o celular na mão, o que você faz também? Uma selfie, né? Com certeza. Todo lugar que a gente está, a gente vai Aliás, registrar isso para eu não esquecer. É clássico, né? Para mostrar que eu estava ali. Você vai lá e tira uma selfie. E é gostoso isso, né? Uhum. Então percebe-se o seguinte, a essência da fotografia ela não mudou, ela não se alterou, ela não se tornou menos importante. Agora é fato, algumas transformações significativas aconteceram, a maneira, o comportamento que nós temos hoje em relação à fotografia alterou e muito. As pessoas, mesmo cada uma com o seu celular na mão, seja ele de última geração, podendo fotografar ali, assim mesmo, elas ainda pedem por um profissional para registrar os momentos? Como que é na sua área hoje? Pedem, as E qual pessoas que é a procuram importância bastante. disso? Porque tem técnica, né? Isso. A gente não tem essa. Aqui nós temos uma curiosidade, tá? Os nossos equipamentos evoluíram demais. Isso é fato. Vou pegar um exemplo. Uma câmera semelhante a essa, mesmo digital, elas deixaram de ser fabricadas porque os nossos smartphones, hoje, mesmo os mais simples, conseguem entregar um resultado semelhante ou até superior. Então, aquelas câmeras compactas de uso exclusivamente doméstico, elas foram praticamente descontinuadas pela grande maioria dos fabricantes, porque os smartphones hoje eles entregam uma qualidade muito grande, isso é fato. Qualidade enquanto equipamento. Agora, de onde que vem a necessidade de você investir num profissional? É fato, a tecnologia faz muita coisa, mas ela não faz tudo. Por trás de quem opera a câmera existe um ser humano, e esse ser humano ele é composto por conhecimentos, ele vem com repertórios, com algumas habilidades, com um olhar fotográfico que é histórico, o seu desenvolvimento é histórico, carregado de uma linguagem que muitas vezes é única, e isso potencializa ainda mais aquilo que o equipamento entrega. O que inclui também a adoção de alguns acessórios. Por esse motivo, aqui vem uma sacada legal. Os equipamentos evoluíram muito, mas não o suficiente para poder substituir a importância do profissional. Que bom, né? Pelo contrário, eles potencializaram ainda mais aquilo que o profissional entrega. Sim. Essa que é a ideia. Mas o profissional ele não foi substituído e nem será tão cedo. Perfeito. Não tem Maísa, como. não tem. E você? Você faz registros também da sua filha aniversário? Você contrata o profissional ou você mesma faz? Como que você costuma fazer? Não, em caso de aniversário, eu não comemoro o aniversário, né? Mas eu tenho outros momentos que a gente registra, né? Então, todos os momentos que é importante para minha família, nós registramos, né? Não tem um momento, posso falar? Até mesmo um simples almoço, um jantar, a gente registra todos os momentos. É uma importância muito grande. Agora, realmente, um fotógrafo não tem comparação. Ele sabe a posição que você vai ficar numa foto, ele sabe o detalhe, ele sabe aonde você vai pôr a mão, tudo, cada detalhe, a imagem, a centralização. É uma experiência que não tem igual, não tem comparação. Tanto é que na viagem, quando a pessoa está fazendo uma viagem especial, eu sempre incentivo a contratação de um fotógrafo. Por exemplo, eu faço muita lua de mel, né? Lá na agência. E eu falo sempre, vamos já contratar um profissional para que fique diferenciada a sua viagem. Essa questão de recordação, principalmente em lua de mel. Um fotógrafo é essencial para que fique aquele registro que é o único, né? Sim. Você vai fazer aquele momento importante único, não pode ser uma foto, né? Tirada de qualquer forma, De qualquer que a gente forma, tira e né? acha que tá tudo certo. Tanto é que é nítida a diferença. O brilho, a luz. Não, tudo. Até a posição, Sim. o trabalho, é muito importante o seu trabalho. Uhum. É algo assim que quando eu vejo uma foto de um cliente que fez a lua de mel, tirou as fotos
né? Sozinhos. Sozinho. Ficam incríveis as fotos, muito bonitas as fotos, porque hoje a gente tem, né, vários aparelhos que realmente passam essas fotos muito bonitas. O local ajuda muito, né? Mas a diferença das pessoas que fazem com o profissional, que eu contrato profissional, deixo tudo impecável, certinho para a pessoa, para que ela faça essas fotos, é incrível. Fica assim, eu falo, gente, mas que criatividade, como a criatividade que subiu, conta muito. não, subiu, colocou um pé ali, um coqueiro, a forma que segurou, a forma que ficou, a centralização, a criatividade, a imagem, as cores, o jogo que eles... É algo incrível, fica assim, uau, que lugar. Então, o valor é muito diferente, é muito diferente. E essa também, quando você fala de profissional, profissional em todas as áreas, né? Essa que é a diferença de você contratar uma agência que você cuida disso. Eu, por exemplo, não sabia. Você já tem os contatos, você consegue pegar esse profissional de lá, do local que a pessoa está e coloca no pacote ali. A Mapstur Turismo, ela é completa, né? Então, nós temos uma experiência muito grande, né, nessa área do turismo. Eu tenho contato com todas as companhias aéreas, todas as operadoras, hotelaria, executivos de toda a hotelaria, e é nacional e internacional. Esse contato é muito grande, e também com profissionais locais. Eu tenho com receptivos e fotógrafos, profissionais locais. Então, quando eu tenho algum momento assim que seja assim muito especial, tem pessoas que vão fazer casamento, eu faço casamento fora. Então, tem pessoas que já contratam um profissional que já sai daqui acompanhando os momentos do embarque, que vai é o make-off, né? Já faz aquele trabalho incrível. Imagina o álbum desse casamento e da lua de mel. Então, eu faço todo esse trabalho, sim. Deixo Que é o registro documental, né? Não, é incrível, gente, é incrível. Então, eu deixo assim, a Mapstur Turismo, ela faz esse trabalho, ela se preocupa mesmo com carinho, cada detalhe, é como se fosse para mim, sabe? Sim. Quando a gente está fazendo algo para alguém, a gente pega como uma responsabilidade de fazer como se fosse para a gente mesmo, né? Então, assim, eu passo muito carinho, e o conhecimento faz importante, muita faz a diferença. Muita diferença. Tem muitos clientes que falam, Maísa, você conhece até o buraco das ruas. Então, assim, eu falo, mas aqui você vira à direita, você tem um restaurante tal, aqui você vira, né, você vai ali. Então, quando eu começo a falar os lugares, olha, aqui, ali, subindo aqui o hotel, né, um exemplo ali em Natal, né, tem a avenida lá, Roberto Freire, aí ali a gente já tem vários restaurantes, tem a feirinha, aí eu até brinco, falo, ali tem o gelo e gelo 24 horas, na esquina já tem a farmácia, e reto a gente tem já, né, tem do lado farofa d'água, restaurante, aí o Camarões fica à direita, o outro à esquerda, tem na Roberto Freire também. Aí eu já vou falando todos os lugares, os restaurantes, aí eu falo, tantas quadras, e você vira, e ali outra feirinha, e ali... Não, então a hora que eu começo a conversar, eu entro, você entrega eu viajo assim, junto, né? Entendeu? E aí é onde a gente vai passando aquele momento credibilidade, junto. segurança. Não, é totalmente diferente. É muita diferença mesmo. Porque quando a gente entra na viagem da pessoa e ajuda com carinho as informações, é importante para que ela não erre a escolha. Porque existe muitas coisas, como o fotógrafo ele é benéfico para fazer algo ficar muito bonito. Infelizmente, tem pessoas que usam, às vezes, imagens antigas de uma hotelaria. Então, fica aquela imagem da foto como era, mas não teve não atualizou. não atualizou. Então, às vezes, a pessoa pode errar muito. Localização. Às vezes, o que é melhor custo-benefício numa data para alguém, para outra não é. Então, isso muda muito. A experiência e a análise do que está disponível na tua data, das tuas férias, é totalmente diferente com o que pode ser para ele, né? É muita diferença, uma análise de custo-benefício. Não é pegar e pegar. É algo muito diferente. Então, ali a gente, como eu tenho conhecimento muito amplo, muito grande, eu analiso cada detalhe. E eu posso dizer, às vezes eu olho R$50 a mais, R$5 na parcela, e eu vou ficar
né, ali na frente da praia, por que eu vou passar o melhor valor? Não, é custo-benefício. Vamos analisar lá no local. Tem uma sacada muito legal, né, nessa conversa toda, que é quando a gente diferencia o que é gasto e o que é investimento. E isso vale para o turismo, isso vale para a fotografia, isso vale em todas as áreas, tá? Por que eu estou dizendo isso? Na fotografia é uma das situações que eu mais encontro. As pessoas resistem muito em investir na fotografia porque elas entendem isso como sendo um gasto desnecessário, não há necessidade, enfim. E aí que vem a diferença. Gasto é aquele valor que você realmente coloca ali, que você desembolsa, mas que não te oferece retorno nenhum. Investimento é aquele valor que você desembolsa, mas que ele te dá um retorno, só que às vezes esse retorno prazeroso. Mas esse retorno ele pode ser imediato ou ele pode ser médio e longo prazo. Sim. E aí cada serviço que nós encontramos vai atuar de uma forma diferente. O principal retorno que a fotografia te oferece, ele é médio e longo prazo, ele não é imediato. O imediato, ele te entrega, sim, aquilo que é muito comum hoje, em relação às redes sociais, você poder postar as curtidas, os comentários, esse é o retorno que ele te oferece. Só que para esse retorno imediato, aí digamos que eu concordo. O profissional talvez não seja tão necessário, porque o smartphone te entrega isso. Você pega lá um seu smartphone, você tira a foto, postou, é imediato, as pessoas já vão compartilhar, já vão curtir. Esse retorno imediato, talvez não... Esse retorno imediato que o smartphone realmente compete tanto quanto o profissional, talvez oculta o valor maior que a fotografia te entrega enquanto retorno, que é o de médio e longo prazo. Por isso até que eu trouxe esses álbuns fotográficos aqui, não foi à toa, porque aí nesse retorno a médio e longo prazo também entra a relação custo-benefício entre a fotografia somente digital e o material impresso, a encadernação, que aí entra no quesito durabilidade. O que te entrega maior durabilidade ao longo dos tempos? Eu já entrei nessa de gasto e investimento e tem o aniversário da minha filha, foi uma experiência única. De um ano... a gente tira as fotos, eu sei, eu imagino, eu consigo pôr um ângulo legal. Tiramos as fotos, ok. Fizemos as fotos, ficaram bonitas. Nunca revelei. Estão lá, guardadas no álbum do Facebook, estão guardadas. Nunca revelei. Aí, a partir deste momento, que no batizado a gente tinha contratado um fotógrafo, aí a gente tem um álbum. Nossa, olha só, vamos fazer diferente? Aí, de 2 anos em diante, eu tenho os álbuns que foi contratado um profissional, um fotógrafo, onde fez fotos lindas, né? Ângulo, é o que você falou, a criatividade. Estão lá, todas guardadas no álbum maravilhoso. Eu ia trazer e acabei deixando. Mas é o que você disse, os álbuns estão aqui para isso, para você depois olhar. A durabilidade, o conforto. Recentemente, eu até respondi uma pergunta. Alguém me perguntou mais ou menos assim, olha, eu não investi tantos R$1.000 num iPhone de última geração para ficar contratando fotógrafo. E aí eu respondi para ela, mas você vai para sua festa para você poder curtir a festa, para você poder viver a festa, ou vai para fotografar? Bem isso. Porque as duas coisas você não consegue fazer. Não consegue. Você pode até tentar, mas alguma coisa vai sair mal feita ali. Ou você não vai conseguir, de fato, viver o momento, receber as pessoas, ou você vai fotografar, mas vai acabar perdendo muita coisa, porque... Então é uma questão de conforto também. É isso. De conforto, de liberdade, você ganhar mais liberdade. Você vai para fotografar ou você vai para curtir? Viagem, você vai para viajar ou você vai para fotografar? Pode olhar as minhas fotos, todas estão péssimas. Para você ter ideia, a hora que estiver passando aí, você pode observar. Não sei se vai ter aí algumas aí de praias, né, do Brasil, do Nordeste, de outros lugares. Mas essas daí são algumas de internacional. Mas é muito interessante que essa aqui foi uma pessoa que tirou, né? Uma pessoa que passou e tirou, mas todas... Nem sempre vai ter uma pessoa para tirar pra gente. Não, essa aqui foi uma pessoa que tirou, mas assim, todas as fotos que eu tenho sempre tá assim, ó, selfie. E eu tenho que parar um momento, fazer uma selfie, é o que ele falou. Cadê uma foto elaborada, uma foto, né, bonita, né? E no sol você consegue enxergar direito o que você está fazendo? Imagina, você não tem foto nenhuma bonita aí. Gente, eu não tenho nenhuma foto bonita. Agora, quando eu fiz estão bonitas, assim, só não estão Não, imagina, não tem nada profissional. Pergunta se arrumou o cabelo, ajeitou, né?
o detalhe ali, olha, ali, vamos fazer assim, porque, gente, a foto com um profissional é totalmente diferente. Eu vejo pelo álbum quando a criança ela nasce, a gente sempre faz aquele albinho todo mês, né? Isso. E é muito A minha eu linda as fiz, fotos da isso. Marina, o trabalho, o álbum que eu tenho é muito lindo. Todas as fotos que a gente tira é tudo. Ai, toda hora eu tô fazendo selfie. Não tem nenhuma foto que eu possa falar assim. Olha, essa foto, né? Não tem jogo de posição, de luz, de elaboração nenhuma, né? São fotos assim, né? Tipo, como eu posso dizer? É fraca, né? As minhas fotos são péssimas. Eu vou achar umas das suas aqui da praia e vou mandar para ele. E enquanto isso, acha umas do professor, que ele faz. Eu falo professor, né? Mas é o sociólogo, Acostumado fotógrafo, já é isso. professor, ele é. Multitarefas. Multitarefas, é verdade. Bem Onde multitarefas. ele. Como que você usa. Qual a estratégia você usa para fotografar crianças, no caso? Ah, Porque criança. legal. Criança é um público sempre, desafiador. né? Ai, não para. Adultos também, mas crianças, a gente precisa ter alguns jogos de cintura um pouco mais elaborados, né? Não é tão simples assim. Não. Até porque fotografar criança, você está sujeito à seguinte surpresa: o humor oscila muito rápido. Ao mesmo tempo que ela está ali toda dada, de repente ela fecha a cara. Ela não quer. E ela se entedia muito fácil também. Então, o que acontece? Na maior parte do tempo, eu fotografo aniversários Olha o infantis. rosto. Na maior parte do tempo, eu fotografo aniversários infantis, onde eu me deparo muito com aquela cena clássica. Aqui. Todo mundo. Hoje você entra nas redes sociais, Ai, que lindo. quase todo mundo tem uma foto lá, posada na mesa do bolo, lá como perfil. Todo mundo quer ter essa foto. Sim. Aquela foto clássica. Ai, meu Porém, o que A acontece? diferença das fotos, a imagem. Muitas vezes é justamente a foto que não rola, porque a criança não quer, é uma foto formal. A criança, ela não desenvolveu ainda aquela consciência da importância do momento, por que tem que tirar a foto, por que tem que registrar. E às vezes alguns adultos ficam, aqui já não são minhas, tá? Aqui já são mais fotos históricas. Em alguns momentos, os adultos começam a ficar nervosos, porque querem tirar aquela foto e a criança não colabora, a criança não deixa. Olha que foto linda. O que acontece, gente? A pegada é outra. Se vocês olharem as minhas fotos, vocês vão perceber que são muito mais fotos espontâneas. Porém, uma espontaneidade que tem uma certa previsibilidade, uma certa antecipação. Porque eu já estou ali pronto para poder pegar aquele momento. E, claro, também de interagir, de interagir com as crianças, de criar aquela confiança. Porque tem uma coisa que pega, relacionamento. Fotografia também é relacionamento. Mesmo uma pessoa adulta, você tira uma foto para mim, mas se você não se sente à vontade, confortável com aquela pessoa, É verdade. mesmo adulto não rola. Ficou feia a foto, eu nem vou pedir para tirar outra. Não, Não tem. a coisa começa, por exemplo, a pessoa tirou a sua foto, a maneira como ela olhou a foto no LCD da câmera do celular, a expressão facial que ela fez, se for uma expressão meio de rejeição, já te quebra, já te bloqueia na hora. Você mesmo já não consegue mais continuar. Eu estou falando de uma pessoa adulta, imagina uma criança. Eu estava conversando com uma amiga recente e ela tem comércio, ela gosta de fazer fotos. Só que ela disse assim, que na sala da casa dela, ou da loja, assim, ela trava. Ela trava. Agora, quando é ao ar livre, o próprio marido dela fazendo as fotos para ela, aí ela se dá Super de super boa. bem. Por O que eu que mais. será isso? Cena que eu encontro muitas. A criança, em casa, como a mãe fotografa muito, a criança se derrete, ela faz pose. Chegou ali na hora, é uma pessoa diferente, ela trava. Demais. E aí, o que eu preciso fazer? Isso é uma habilidade que eu precisei desenvolver mesmo como profissional. É o momento que eu vou desligar a câmera, eu vou deixar a câmera de lado, vou procurar interagir, criar uma situação, um momento lúdico ali onde eu consigo conquistar a confiança. No instante em que a criança começa a ganhar essa confiança, ela se sente mais à vontade, aí a coisa começa a fluir. Uma das técnicas que eu utilizo, uma coisa que eu faço muito, é chamar a criança para ver a foto no LCD da câmera. Não é a foto dela, mas só dela ver aquilo desperta a curiosidade. Sim. Tem algumas que chega até a sentar no colo da gente para poder ver o que está acontecendo. Porque como eu preciso sentar no chão às vezes para poder... Ela fica toda fascinada. Nossa, que legal. Aí eu vou mostrando, passando, deixando ela se familiarizar. Quando eu percebo que ela... Poxa, tá legal. Eu falei, e agora? Você deixa eu tirar uma foto sua? Aí ela vai lá, ela posa. Ela vai lá e faz aquela pose, faz aquele sorriso.
E aí, à medida que eu vou me familiarizando também com ela, percebendo como que é o comportamento dela, eu começo a me antecipar a situações espontâneas. Situações que a pessoa não está esperando, mas eu já previ que vai acontecer. Eu fico ali posicionado. É o momento que pego. Pode ver que a maioria das minhas fotos aqui são fotos espontâneas. Sim. Não são necessariamente posadas. Ó. Aqui, por exemplo, é uma foto que eu estava brincando com ela. E à medida que eu ia brincando, ela se jogava na bolinha. Ela viu que eu dava risada, ela se jogava. Foi no instante que eu fui lá e pum, peguei. Tem uma outra foto que passou aqui agora, essa aqui. Aqui foi uma situação muito interessante. Eu via, tava ela e uma amiguinha juntas, vi o Puff ali do lado delas. O Puff estava ali, elas conversando, eu me imaginei. Falei, essa criança com esse Puff vai dar uma coisa legal. Aí eu fui lá e comecei a brincar com ela. Aí eu falei, olha que fofinho, vamos jogar aqui? Vamos se jogar? Ela foi, tumba, se jogou. Se jogou. Falei, ótimo, era o que eu queria. Aí eu falei, mas se você for lá na frente e vir correndo e se jogar? Ela fez. E ela adorou, olha a cara de felicidade dela. Ela veio correndo de longe, pum, só que a essa altura eu já estava pronto para poder fazer a foto. Foi onde aconteceu. É o inesperado. É o inesperado, é você trabalhar essa habilidade do relacionamento, de conquistar a confiança, esperar o momento adequado. A criança tem o seu tempo certo, é fato. Esperar um pouco as coisas acontecerem, estar ali de prontidão e a hora que acontecer, não perder a cena. E com o tempo os álbuns também evoluíram, né? Hoje é fotoálbum. Muito. Só um instantinho. Ó, Olha, tem tudo aqui, viu? Tem. Tem algumas coisas aqui, ó. Pessoal, os mais antigos vão se lembrar disso, com certeza. Sim. Eu tenho em casa. Esse então. daí... Ó, detalhe que isso aqui é um álbum de viagem, tá? Da época que eu estava estudando. Olha. É de viagem isso aqui. Foi uma viagem da faculdade, nós estávamos indo para Ouro Preto, Minas Gerais. E aqui, na ocasião, eu comprei uns filmes... Ó, de novo, o pessoal mais velho vai se lembrar. 36 poses. Na época, era uma ostentação. Quem tinha um filme de 36 poses se gabava, né? Então. Literalmente. Aí, por falta de um, eu comprei 4. Porque eu queria fotografar a viagem toda. Olha que legal. Claro, é uma câmera caseira. Na época, eu não era fotógrafo. A mesma coisa de uma pessoa comum. Mas são fotografias que ficaram. E Isso aqui traz a tua recordação. Traz uma recordação. Isso aqui tem uns 20 anos, mais ou menos. Aí, esse aqui já é da minha formatura. Aqui sim, aqui já é um álbum profissional. Aí a diferença. Em relação à formatura, talvez pode ser que algumas coisas não tenham mudado tanto. Mas olha que interessante. De novo, tem bastante tempo aqui, ó, que passou. E esse material ficou. Esse daqui já é um álbum mais atual. Esse aqui é dos meus filhos, tá? Já é um outro modelo de impressão, já é um outro modelo de encadernação. Esse aqui são lâminas fotográficas. Esse é o álbum fotográfico mesmo. Existe também agora o chamado fotolivro, que seria algo semelhante a isso. É o que eu tenho da minha filha. A diferença. Olha, qual que seria a diferença entre um fotolivro e um álbum fotográfico? Olha que lindo. É que são páginas Sim. semelhantes a um livro. A encadernação dele é encadernação como se fosse um livro mesmo. Eu vou pegar aqui novamente o álbum fotográfico para poder mostrar a diferença. Isso. Ó, esse é o álbum. Essa é uma lâmina. A lâmina, ela é inteiriça, ela é de fora a fora. Ela não tem separação. Esse é o fotolivro, as páginas já são separadas. São folhas mesmo. E tem uma relação de custo-benefício, que é o custo do investimento. Ele tende a ser um pouco mais em conta, tende a ser um pouco mais acessível. Outros modelos também de encadernação surgiram. Olha que interessante, a revista. Esse eu não conhecia. É um álbum fotográfico, só que na forma de uma revista. Dentre as encadernações existentes, é o modelo mais em conta, é o modelo mais acessível, porque ele é uma revista fotográfica mesmo. Esse eu ainda não tinha visto. Eu não tinha visto. Não é muito comum. Aliás, não é muito comum os fotógrafos oferecerem justamente por ser o mais em conta. Mais em conta, né? Provável. Tô contando isso pra vocês, é em segredo, tá, gente? Não conta pra ninguém, não. Mas se for ver, esse, né, chama muito mais atenção um trabalho assim, uma capa dura. Chama também pela questão da resistência, da durabilidade. Por exemplo, quando eu converso com os meus clientes, eu pergunto, olha, filhos pequenos? Filhos pequenos. Eles gostam. Eles adoram pegar o álbum na mão para poder... Então, faz o álbum mesmo com a lâmina, que você não tem problema de ele rasgar ou coisa assim. É uma coisa que vai te entregar uma durabilidade muito maior.
Ah, é mais caro? Não, ele não é mais caro. Ele vai ele vai entregar para você um registro por muito mais tempo em função da durabilidade. Então, o retorno dele vai ser maior para você. Aí acontece uma coisa que eu ouço muito. Ah, mas olha, eu não compro o álbum fotográfico mais porque eu fiz do meu casamento, tá lá guardado, ninguém mexe. Isso eu ouço direto. Ninguém mexe. Foi um dinheiro inútil. Não, talvez ninguém mexa hoje, mas em algum momento alguém vai abrir esse álbum, em algum momento alguém vai folhear, vai apreciar e ele vai contar toda a história daquele momento. Eu sinto muito em dizer, talvez não seja você. Talvez você nem esteja mais aqui quando acontecer, mas alguém, seus netos, seus bisnetos, seus filhos, será contemplado por aquele material. E aí eu te pergunto, não valeu a pena mesmo? Ai, com certeza. Maísa, e você falando aí, a sua filha, ela participa de tudo, né? Desde a sua barriga, ela já vem viajando com você. O que ela já conhece? E você, como profissional da área de turismo, você conhece o Brasil inteiro, é isso? Quais outros lugares, assim? Ai, É muito gostoso tem conversar com muito. quem viaja É muito, assim. gostoso, é muito bom, né? É muito bom. Viajar é muito bom, né? Então, a hora que você viaja aqui, o Mercosul todo, muitos lugares, né? Muito bonito. Brasil, eu sou apaixonada pelo Brasil. Viajei já fora do Brasil, sim, fiz várias viagens, mas assim, Brasil é o que me encanta mesmo. Conheço todos os lugares do Brasil. Todos os lugares que você souber que desce um avião, ali inclusive eu gosto muito de não conhecer somente a capital. Eu gosto de fazer passeios e conhecer até o interior. Então, assim, para vocês terem assim, uma ideia, né? Eu fiquei... minha última viagem, eu posso dizer que deu quase um ano. Deu um ano, praticamente, que foi Natal, Rio Grande do Norte. Então, você fazer uma viagem, gente, de uma semana... E depois falar, eu já conheço o lugar, não conhece. Então, eu não vou para esse lugar porque eu já conheço. Então, se você ficar um ano, você não conhece tudo lá em Natal. A região toda, né? Porque Pipa não é Natal, mas nós estamos em Natal, né? Então, nós vamos passear em Pipa. Então, existe assim, muito ao redor do local... que são lugares incríveis, maravilhosos. E eu gosto de conhecer vilarejos, né, lugares bem distante. Por exemplo, eu estava em Natal, eu conheci a lagoa, várias lagoas, né, Arituba, Carcará, tem várias lagoas de água doce, assim, que são maravilhosas, né. Aí, lá tem a lagoa, tem uma lá específica, que chama Lagoa do Bonfim. Então, é um vilarejo, é um bairro, é uma chácara, são chácaras bem pequenininho. Quando você que a gente olha... não imagina. Não sabe, né, naquele local, né, como é. E lá tem um restaurante que, assim, é incrível, lá no meio do nada. Então, assim, inclusive é muito famoso. Quem tiver mais tempo ou ir voltando... Para Natal, por exemplo, existem muitos passeios para fazer. Não é somente o mergulho em Maracajaú, Pipa, São Miguel do Gostoso, né? A Praia do Zumbi, tem a Lagoa de Arituba, Carcará, Camurupim, Genipabu, né? Aí depois já tem a Barra de Cunhaú. Então, assim, é muito lugar. Praia da Coca-Cola, aquela praia escura. A minha cachorrinha também participa. Participa? Que delícia. É filha, né, gente? Também, né? A São peludinha. aquelas cachorrinhas que você vê no aeroporto, você fala... Ela participa também. Existe também uma experiência grande também no atendimento relacionado a pets, né? Então, a gente dá todas as orientações para isso, para que eles possam estar ali, ó, juntinho também nos momentos, né? Porque eles são muito importantes também, né? E então o máximo que dá para fazer, a gente está sempre juntos, né? Lá as fotos só assim, né? Quer dizer, não pega lá a parte assim bonita também. Lá que eu tô vendo lá, só eu que fico ali, né? Só que a foto me lembra, né? Ó, aqui nós estamos em Camorupim, lá em Natal, olha que lugar incrível, né? Então a foto ela faz com que a gente lembre Ponta Negra, né? O Morro do Careca. Então assim, é muito interessante. Aí deixa eu ver.
Aí eu tô em Coroa Vermelha, Porto Seguro. Porto Seguro. Ah, é um lugar que a minha filha Que foi. delícia, gente. E ela só fala que ama a Bahia, aí- quer voltar pra Bahia. Ah, é muita Nós receptividade. fomos lá, é muito bonito. Muito bom. É muito, é muita coisa que dá. A Lagoa de Carcará, gente, incrível também. Muito gostosa de ir. Então, assim, tem muita coisa Diversidade, boa. né? É, diversidade. Aí é o Summerville, né? Um resort Porto de Galinhas. Muito bom. O que eu costumo falar da foto, que eu acho assim que é incrível na parte da viagem. É que eu vi uma Você foto acredita anterior, que agora aí- volta aí, aquela ó, foto esse anterior, daí é um volta. parque- Olha aqui, com chinelo na... Quanto que um fotógrafo ia deixar você com chinelo na mão? Imagina, gente! Não, ó, disfarce. Ah, mas eu tenho uma... Não, essa daí... Mas assim, eu tenho uma leitura um pouquinho diferente, porque eu vejo beleza mesmo nessas fotos. Aí, Você vê? Não, então eu tá também bom. sou beleza. Nós que estamos bom. vendo beleza, esses são os Melhorou. detalhes. Melhorou, Porque, assim, melhorou. a beleza Uma que eu- havaiana, gente. Não é nem um de luxo, né? A beleza que eu me Havaiana. refiro Eu sou é assim enquanto- mesmo. A beleza que eu me refiro é enquanto o valor é essa essência da fotografia. A essência dela foi cumprida. É pelo seguinte, quando eu falo que a memória, que os tempos é um cemitério de lembranças, é porque é o seguinte, a nossa memória guarda lembranças. Sim. Mas aí precisamos entender. O momento é intenso, a lembrança não é intensa. Tá? Guardem isso. O momento, quando você está ali viajando, curtindo, tudo isso é intenso. A lembrança, aquilo que você guarda, depois, aquela informação que o cérebro guarda, ele não é intenso. Pelo contrário, é uma informação que, à medida que o tempo vai passando, ela vai se fragilizando também. Passa-se um intervalo maior de tempo, essa lembrança se limita a alguns lapsos de memória. Alguns lances ali daquele momento. Você não lembra de tudo, do detalhe. E nesse sentido, a fotografia, mesmo essa fotografia, que é uma fotografia mais caseira, ela permite você reviver essa intensidade. Seja porque quando você olha para ela, isso reativa em você lembranças que você já não tinha mais, seja porque ela permite a socialização dessa lembrança. Isso que está acontecendo aqui agora é muito semelhante a uma experiência que eu cresci. A minha infância foi marcada por isso. Foi por isso que eu trouxe a caixa de sapato. A minha avó era uma colecionadora de fotografias. E ela guardava toda em caixa de sapato. Só que tinha um detalhe interessante. As visitas, todas as visitas que chegavam em casa, ela reunia em algum momento na sala, pegava aquelas caixas, E pegava olhava, aquelas assim. fotos, e espalhava a foto, e a foto ia passando por todo mundo, o pessoal o albinho, e ela sentava de lado, de um a um, e ia contando a história das fotos. Algo que as redes sociais tirou da gente. Que as redes sociais tiraram da gente. Isso, vou chegar nesse ponto já. E eu já perdi muitas fotos, viu? em E olha rede que interessante, social. ela Isso é sentava com a gente, Perdi. ficava ali conversando. Eu vi essas fotos da minha avó várias vezes, porque todas as vezes que eu ia lá, ela repetia o mesmo gesto. E aí um dia eu percebi o seguinte, eu sei quando a visita é bem-vinda, eu sei quando a visita tem uma certa intimidade pelo gesto da minha avó. Porque não era para qualquer um que ela mostrava. Ah, sim. Ela mostrava as fotos para aquelas visitas que realmente eram bem-vindas. Sim. E aí tinha um lance interessante. Quem quisesse ver as fotos da minha avó, obrigatoriamente precisavam passar por ela, de maneira coletiva, porque era na sala que as coisas aconteciam, na presença dela. Então, olha quanto valor que tinha isso. Eram fotos que tinham qualidade? Não, não tinham. Mas olha a quantidade de memórias, de histórias que tinham por ali, de momentos compartilhados, e tudo aquilo era muito intenso. Tanto foi assim que quando os meus avós morreram, primeiro foi meu avô, depois foi minha avó. Como eles moravam na zona rural, era uma casa muito simples, até que as coisas todas se resolvessem, a casa ficou fechada, o sítio ficou fechado por um bom tempo. Quando os filhos novamente entraram na casa para poder pegar as coisas que tinham lá dentro, a única coisa que estava verdadeiramente intacta, para grande surpresa de todo mundo, eram as fotografias da minha avó. E aí veio uma surpresa ainda maior. Tinham fotografias que não eram até então conhecidas, porque ela não tinha mostrado. Fotografias da minha mãe, bebê, por exemplo, estavam lá, elas sobreviveram. Olha, são décadas e mais décadas de história, elas estavam ali. E aí, de repente, o susto, o choque, a pessoa olha para a foto, e aí vem todas aquelas lembranças que são muito intensas. Olha como que ela funciona como um gatilho mental poderoso. E, ao mesmo tempo, uma outra coisa que eu observo muito na foto, quando você vai a uma casa, você vai visitar, eu vejo isso quando algumas pessoas... Eu quase não recebo visitas em casa,
Mas quando eu recebo, eu observo isso. Eu tenho quadros dos meus filhos na parede, eles praticamente fazem a volta na sala, são quadros grandes, tamanho 30 por 40. Alguns desses quadros são fotos minhas mesmos, e outras são fotos de outros profissionais, porque foi de uma época que eu não fotografava ainda. E uma cena muito comum, a pessoa para e fica olhando. Ela fica Verdade. contemplando aquela imagem. Sim. Olha que interessante. Ela para e fica olhando, contemplando aquele detalhe, observando, coisa que o vídeo já não permite fazer. Porque o vídeo é movimento. Isso, O vídeo é fluido. Movimento, isso. A fotografia tem esse poder de congelar aquele instante decisivo, aquele momento decisivo, que fica eternizado e que, mais ainda, convida a pessoa a parar por um instante e ficar olhando, contemplando aquilo dali. A partir de hoje eu vou registrar, como que fala hoje? Imprimir? Mandar imprimir? Imprimir. Imprimir várias fotos que eu tenho lá que eu não imprimi e eu vou fazer isso. E que é preciso. Preciso, pelo menos um albinho aqui, ó. Sim, porque o material impresso, ele tem esse poder de fato com a gente. Por outro lado, a fotografia digital, é verdade, ela facilitou muita coisa pra gente, mas ela também criou algumas ilusões, tá? Quando a gente pensava na fotografia analógica, o não imprimir não era uma escolha. Só que como você estava limitado a ter que investir em filmes, isso não era barato, a quantidade de fotografias que você produzia também era muito menor. Então era mais fácil imprimir. E as que queimavam? E tinha algumas que queimavam. Então era mais fácil imprimir, porque basicamente você imprimia todas. Sim. Legal. Com a fotografia digital, adquirimos o mal do dedo nervoso. Saímos fotografando tudo e qualquer coisa. A fotografia analógica, ela tinha um caráter educativo, eu considero isso. Porque como o filme era caro e o filme era limitado, mesmo que a pessoa não tivesse habilidade, ela se educava a não sair queimando o filme à toa. Ela já controlava isso, ela já sabia quais eram os momentos que ela ia fotografar, porque ela não podia queimar filme à toa, porque o filme era caro. E se ela queimasse o filme antes da hora, ela não ia ter para fotografar depois. Então, de uma certa maneira, a fotografia analógica ela era um tanto educativa, porque ela educava a sua paciência. As pessoas eram forçadas, pela necessidade de economia, a educar a sua paciência e tirar fotografias melhores. Com a fotografia digital, você não tem mais a necessidade do filme, você pode sair fotografando. Hoje, as memórias dos celulares cabem muitas fotos. Nós adquirimos o mal do dedo nervoso, que é você sair fotografando tudo. Por exemplo, uma pessoa vai fazer uma selfie, ela tira 50 para poder aproveitar uma. É o mal do dedo nervoso. Isso, se nós tínhamos uma paciência autocontrolada, isso se transformou em ansiedade, porque você chega lá fazendo um monte de... Você tirou a foto, olhou, não ficou legal, vou tirar outra. E assim você vai. Você perde quase que 1 hora para fazer um trabalho que... E aí vem um problema. Produzimos um volume insano de registros que quando você pensa na impressão, se transforma em um empecilho. Quando a pessoa diga, eu preciso imprimir porque eu tenho um monte de foto, a primeira coisa que eu penso, não vai. Eu vou. A primeira coisa que eu penso, não vai? Não, eu acredito que sim. Então, por quê? Porque para poder imprimir... Vai ter que tirar um tempo fazer Ela seleção. vai tirar um tempo. Ela tem que Isso tirar mesmo. um tempo, esse tempo pode ser um dia ou alguns dias. Você tem que parar e se programar. Programar, pegar todo aquele registro, selecionar quais que ela vai investir, e aí vem o exercício do desapego, porque você precisa desapegar. É tanto material que você precisa desapegar de algumas coisas. Selecionar, aliás, é um exercício que eu tenho que fazer para poder entregar foto para os meus clientes. Por exemplo, eu vou num aniversário infantil, se eu entrego... os registros? Não, se eu entrego 300 fotos, eu cheguei com 1000 arquivos. Ou seja, desses 1000, eu vou tirar realmente aqueles que realmente eu vou entregar, aqueles que realmente agregam valor. 70 fotos que as pessoas Só que eu escolhem tenho no que parar final. um tempo, algumas horas, que eu vou fazer essa seleção. Nós chamamos de decupagem. Como, por ser profissional, eu já tenho um olhar treinado, eu consigo fazer isso com mais rapidez. Mas no começo isso era mais difícil, porque você também precisa desapegar de algumas coisas. Sim. Vou dar um exemplo, fotos em grupo. Às vezes eu tiro foto em grupo, 3, 4 fotos iguais, porque tem sempre alguém que pisca, tem alguém que fez uma careta, e ali eu preciso pegar essas 4, comparar as 4, observar qual que realmente está melhor. Às vezes, até a necessidade de fazer uma edição, pegar 2 fotos ali, não dá em uma só, porque uma alguém piscou, a outra... Isso acontece, para só então entregar. Aí a pessoa vai imprimir. Ela não vai imprimir 300 fotos. Não,
50, de novo, 70. ela É uma vai... dificuldade. Eu passo Não por é? isso sempre, todo ano. Porque eu tô fazendo ensaio da minha filha, Aham. desde os 2 aninhos, né? Aí o fotógrafo manda lá. Ele já separou pra mim umas 200 fotos. E ele deve ter feito esse trabalho antes, né? De 1000, separou umas 200, coitado. Com certeza, todos Aí fazem. depois dessas, eu tenho que escolher 70. Só que antes eu não tinha esse olhar, como você falou. Eu queria pegar, uma ela tava com a mãozinha assim, a outra assim, mas muito parecida. Eu queria pegar todas, agora já não. Agora eu falo. É exercitar calma, o desapego, né? Esquece o amor, vai. Que vai. é um... Por que as Prazo. pessoas... Aí por que as pessoas E acabam todas não tão imprimindo? lindas. É duro. Porque esse excesso que a fotografia digital nos entrega hoje dificulta e até impede o processo. Aí, como a pessoa tem dificuldade, qual que vem a reação? Ela começa a procrastinar. Amanhã eu faço isso. É isso mesmo. Amanhã eu faço isso. Amanhã eu faço isso. E aí, como fotógrafo, eu sou o estraga-prazer dizer o seguinte: foto digital existe para desaparecer em algum momento. Isso, Ela existe para ser perdida. perdido. Existem vários fatores e a própria tecnologia, a própria atualização da tecnologia leva a esse desaparecimento. Você falou do Facebook. Isso. Eu vou lembrar do perder. Orkut. Orkut. Eu perdi. Eu vou lembrar do olha só. Orkut. Quando as primeiras câmerazinhas digitais surgiram, nossa, na minha juventude, quantas pessoas eu vi fazendo isso? Iam para os seus aniversários com as suas câmerazinhas, chegavam em casa, a primeira coisa que ela fazia é digital, descarregar as sim. fotos no computador, Computador. iam lá no Orkut, criavam um álbum de família, um álbum privado, e guardava as fotos ali. Ó, eu vou guardar as fotos aqui para não perder. Se eu der pau no computador, as fotos estão aqui. Eu vou fazer álbum agora de Um novo. dia- Quais são as memórias marcantes que você acha que merecem foto ser que eu perdi? registradas? Você As que eu perdi? imprimir. Não, as que você não perdeu ainda. Para falar a verdade, essas fotos que a gente separa e coloca no álbum lá no Facebook particular, que alguns, né, a gente deixa até alguns lá só pra gente, são algumas memórias que a gente tem que guardar e precisa realmente fazer a revelação. Porque esse momento de família, de conversa, de álbum, de mostrar, de conversar, além dessa proteção de não perder com a rede perder. social e ir embora, Aqui. que eu já fiz viagens de cruzeiro e eu não tenho registrado. Entendeu? Porque aconteceu isso. Tenho muitas viagens, muitas e muitas viagens que eu perdi porque teve um problema de perder mesmo, não teve como salvar por causa de um computador. Então, precisa fazer isso, e até mesmo isso é muito importante, tem muito valor. Quando a gente está conversando com alguém e a gente está mostrando ali o álbum para a pessoa e conversando, é muito importante. O que eu acho interessante é assim, quando você está conversando com alguém, contando alguma história ou um fato, né, ou algo que aconteceu triste, a pessoa e você sente o quê na hora? O que sente? Tristeza. Não sente? Sim. Então, o que faz aquela foto, aquele momento, aquela viagem, o que proporciona para a pessoa? Alegria, saudade, você tem que... Saudade, alegria. Eu olho a foto, eu sinto o sabor da comida. Isso. Você olha a foto, você sente o cheiro. Ai, aquela brisa do mar. E, ó, que se cheiro você, maravilhoso. se você me permite, se você tem um álbum, a foto impressa. Primeiro, a foto impressa não é invasiva, porque para a pessoa ter acesso a ela, ela tem que passar por você. Tem que passar. Ela tem que estar com você, te suportar, ouvir as suas histórias, se emocionar junto. A fotografia impressa tem esse poder. Ela é uma coisa muito intimista. Porque para eu ter acesso às suas fotografias, eu tenho que ter intimidade com você de alguma forma. A fotografia digital, ela pode ser hackeada, ela pode ser vazada. Ou então, quando você posta nas redes sociais, você não tem controle sobre quem está vendo. Você não tem Exatamente. controle sobre quem... A foto digital... Às vezes a pessoa não quer ficar feliz com você. Então, Não igual, tá por querendo exemplo, vir lá eu viajar, naquela- eu sou dessas, fica tirando foto. Aí minhas redes sociais começam a fazer assim, né? Aí eu falo, começou a temporada das fotos. Agora, tem pessoas que querem ver, mas tem pessoas que não querem. Começa até a te achar chata, né? Eu falo, ai, meu Deus, será que eu tô postando muito? Ó, pegar um exemplo. Essa foto aqui é a foto da minha turma de seminário. Eu fui seminarista. Ah, foi seminarista. Fui seminarista. também, Essa aqui é a minha turma de seminário. Ela tá no álbum. A pessoa que olha... Para a pessoa poder ver essa foto, ela tem que ter alguma intimidade comigo, para ela Sim. estar comigo. Ponto. Quem é você? Aí eu olho aqui. Deixa eu ver só onde que eu sou aqui. Tô aqui, ó. Esse garotinho pequenininho, esse garotinho novinho aqui, na época era bem novinho, né? Aí a pessoa, para poder olhar,
Ela vai ficar um tempo contemplando, porque eu também vou contar, ó, esse aqui é o fulano, esse aqui eu não vi mais, esse aqui tem toda uma história. É pessoas específicas. É pessoal o negócio, é pessoal. É pessoal. Se eu pego essa foto e eu posto na rede, primeiro, eu não sei quem vai ver, eu não tenho controle, e segundo, as pessoas que vão olhar não vão enxergar valor nenhum, porque não tem história nenhuma aqui. Nem conhece, né? Não conhece. Ao mesmo tempo que alguém pode ir lá, pode salvar, pode printar, pode fazer uma montagem, pode fazer um monte de coisa que acaba descaracterizando e muito a foto. E isso é uma coisa, sem, é claro, contar o risco de perder. O Orkut desapareceu. Quantas fotos se perderam no Orkut? Muitas. Quantas Muitas. famílias perderam seus álbuns Muitas. no Orkut? É verdade. Não dá para mostrar agora para a filha, não dá para mostrar para as pessoas, não dá para contar, nem lembra. Nem Até lembra. alguns Apagou, anos né? atrás- Você lembra de alguma coisa? Até há alguns anos, uma febre, Google Fotos, tinha armazenamento ilimitado gratuito. O pessoal fazia o Google Fotos para fazer backup do celular. De repente o Google foi lá e mudou. A partir de agora, quem quiser... A partir de agora é limitado, são só 15 GB, quem quiser mais tem que assinar. Para não assinar o serviço, um monte de gente perdeu. E mesmo que a gente faça um arquivo específico, que nós sabemos que nós temos tecnologia para isso, Exato. mesmo que arquiva não tem aquele valor, não tem essa troca, fica algo, aquele registro então egoísta para você, você não tem aquele contato com outra pessoa para estar conversando, né? E é o que eu falo, a foto ela traz aquela lembrança, aqueles detalhes, aquele cheiro, aquele sabor, todos aqueles sentimentos, toda aquela alegria, ela faz você reviver. Revivendo, volta aquela química dentro. Exato. Que faz o quê? Faz bem. E outra, quantas fotos você coloca num álbum fotográfico? Bom, pegando um álbum grande, vou colocar 100 fotos, legal. Quantas fotos você salva no HD? Ah, acho que eu salvo umas 5.000 fotos. 100 fotos no álbum, você para folhear e olhar. Você para olhar 5.000? Não, não para. Não para. Eu costumo dizer que são os limbos das memórias esquecidas. Ah, agora, a moda do momento agora é nuvens, armazenamento em nuvens. Eu nunca vou perder ali. Verdade. Até o momento em que você, por alguma razão, não quiser mais continuar aquele serviço. Ou até o momento, como já aconteceu com outros serviços, que aquele serviço for vendido e for descontinuado. E agora? Isso pode acontecer. Ó, a vida útil de um HD é de 5 anos. A vida útil de um computador, de um pendrive, é de 5 anos. E aí nós estamos falando aqui de lembranças, aí eu peguei e quis compartilhar com vocês uma lembrança. São fotos da minha filha, feitas por fotógrafo profissional mesmo, Foto Costa. E aí eu tenho algumas aqui comigo, né? Então, aí eu falei, olha aí, que bonita, me resolvi mostrar também. São só algumas, porque aí foram mais de 1.000 fotos, sabe? Eu peguei umas aqui no celular, eu tenho o álbum, tá maravilhoso. Essa foto aí que tá com esses galhos, a gente já iria tirar esses Proposital, galhos. Tira isso. esses galhos aqui, vamos tirar uma foto. E ele não, ele colocou entre É textura, o detalhe. né? Ah, São as muito texturas. bonito, é muita Sim. criatividade. Um álbum desses que eu trouxe para vocês aqui olhar, o álbum mesmo, tá? Ele pode chegar a 300 anos. Em termos de 300 impressão, de material, ele pode chegar, claro, tem uma série de fatores. Impressão própria, boa, Impressão né? própria. Não é qualquer impressora, é impressora específica, é laboratório fotográfico de qualidade. Pode chegar a 300 anos, claro, depende também da conservação, entre outros fatores. Se compara 5 anos com até 300, se durar 100 anos ou 150 anos, já é um diferencial enorme. Sim. Ó, as fotos da minha avó, que eram fotos assim, sobreviveram aos escombros da casa velha abandonada. Imagina isso. E é um material simples. Não são essas, claro, mas é desse estilo aqui. Se mesmo assim elas sobreviveram, imagina isso daqui. Por outro lado, você tem lá... Ontem eu estava conversando com uma pessoa. Eu tenho 7.000 fotos aqui. Tá. Você já parou para pensar que você vai perder? Isso vai perder, é tão certo como água e óleo não se misturam, você vai perder essas imagens? Isso em algum momento vai acontecer? Pode acontecer. E você trouxe também algumas fotos antigas aqui, aquelas fotos que ele trouxe. Históricas. São algumas fotos históricas, verdade. Que são fotos... Olha que interessante, eu sou professor também, e é um recurso que eu utilizo em sala de aula por conta dessa intensidade que eu coloquei lá no começo. Essa foto é antiga mesmo, hein? Muito. Aliás, eu separei, mas Os não trouxe. pixels. Esse aqui, na verdade, isso aqui não por questão dos pixels, tá? Isso aqui é da Segunda Guerra, de 1945. Isso aqui é a invasão da Normandia.
a praia de Ohama, no Japão, na praia de Ohama. E olha que interessante. Essa foto aqui tem uma história muito legal. O desfecho dela é tão trágico quanto a própria fotografia. O fotógrafo, ele tirou a própria vida. Em função da repercussão que essa fotografia gerou para ele. Tá? Quando eu falo que o momento é intenso, as lembranças não, a fotografia torna a lembrança tão intensa quanto o momento. Uma coisa é quando eu falo, olha, a fome na África é assim, assim, assim. Outra coisa é quando eu trago uma foto como essa, fica alguns segundos parado olhando para essa situação aqui. Tá. Ela gera um impacto muito Dá uma diferente. tristeza. Muito. Tem uma foto que é do filme. Se puder encontrar ela, por gentileza. Todas as fotos que eu trouxe são fotos históricas, são fotos reais, mas tem um filme que eu trouxe aqui também, até uma indicação, quem não assistiu ainda, no campo do fotojornalismo, São aquelas últimas ele que eu retrata passei. bastante a ideia. Chama 1000 vezes Boa Noite. Ele conta a história de uma fotógrafa, esse aqui, ó. A personagem principal é uma fotojornalista, mundialmente conhecida. Ela é fotojornalista que faz cobertura em campos de conflito, semelhantes a todas essas outras fotos históricas que eu trouxe. Sim. Mas ela tem um drama pessoal porque ela é mulher, casada e mãe. E o trabalho dela a retira a maior parte do tempo de casa, da convivência familiar, e isso gera tanto uma autoculpa, porque ela vive com esse drama interno, porque ela se percebe como mãe ausente, como também a cobrança dos próprios filhos e do marido. Sem E falar ela- na situação que ela se depara lá, né? Com Com a crianças, situação de longe risco, dos pais, exatamente. órfãos, com E ela passa o filme todo vivendo esse drama porque ela sente uma responsabilidade social muito forte com as pessoas com quem ela fotografa, ao mesmo tempo que ela sente uma certa culpa por estar ausente dos pais. E tem uma passagem do filme muito legal, que é quando ela está conversando com a filha dela, que a filha dela pergunta, mas mãe, por que você fotografa isso? E ela responde mais ou menos assim, porque eu quero que as pessoas, todos os dias pela manhã, quando abrirem o jornal, que elas se engasguem com essas fotos, para elas entenderem que o mundo que elas vivem é uma bolha. É um mundo isolado, que a realidade é muito mais cruel. E a fotografia, no caso, que ela produz, traz esse impacto. Historicamente falando, a fotografia traz esse impacto, tanto da memória afetiva, como as fotografias que eu trouxe, as minhas próprias, quanto a memória social, que é o mostrar, esfregar a realidade na cara, de mostrar a realidade ali, que o mundo não é aquele mundo que nós conhecemos. Olha que interessante, a fotografia ela tem esse poder de ambos os lados. Volta, por favor, naquela foto da criança do urubu, do abutre. Voltando ela lá rapidinho. Essa foto da criança do abutre, que eu falei que o fotógrafo tirou a própria vida, Kevin Cartner é o nome dele. Foi o seguinte, ele ganhou, essa foto rendeu para ele o prêmio Pulitzer de fotografia. O Pulitzer no fotojornalismo equivale ao Oscar no cinema. Estou falando isso só para vocês terem uma ideia. Sim. E é uma fotografia que ele fez com a intenção mesmo de mostrar ao mundo a realidade, o drama que eles estavam vivendo. Para chocar. A ideia era chocar. Só que ele já tinha algumas facilidades para depressão, vivendo um conflito de guerra, ganhou o prêmio, e aí a crítica internacional bateu em cima. Por que ele tirou a foto e não ajudou a criança? Sensacionalismo. Começou a sensacionalizar. Ele até chegou a explicar, ele não ajudou a criança naquele momento porque ele não podia, por conta das leis do local onde ele estava, ele não podia tocar na criança. Então ele fez a foto enquanto o abutre estava numa distância maior e em seguida ele espantou o abutre. Sim. A gente imagina, pelo menos, né? Pelo menos. Porém, a crítica bateu em cima. Não aguentando a pressão que ele sofreu em função da crítica, com vários outros transtornos que ele já tinha, ele acabou tirando a própria vida. Olha só. Só que a fotografia dele permanece aqui. É impossível você abrir um livro de história e não ter essa fotografia até hoje. Eu arrepiei agora. E assim, como ele não fez as imagens e para ele, o que ele quis chocar, não mostrou ele espantando o abutre, não tinha provas para mostrar com a imagem, as pessoas caem em cima, Cai em falam cima. mil coisas. Isso, existem todos entendeu? a questão dos bastidores, né? Que não aparecem na fotografia. Mas a mensagem dele Roland Barthes, que é um sociólogo francês, chega a dizer o seguinte: a fotografia é um texto a ser lido. Eu só consigo contemplar uma fotografia dessa, no caso uma fotografia histórica, se eu parar,
observar os arredores, fazer um exercício mesmo de contemplação e, em cima disso, eu vou resgatar a história. Do contrário, pode ser uma imagem sem sentido. Ela tem um texto, e dentro desse texto ele traz uma intensidade. Ao mesmo tempo, quando voltamos para as viagens, eu fui a Natal também, fui a Porto Seguro. De novo, toda a viagem, o momento é intenso. Ele é muito forte. Sim. Com o tempo, as lembranças se enfraquecem. As lembranças não são intensas. Agora, quando eu pego as fotografias para olhar, a lembrança que a fotografia me proporciona... É como se fosse aquele momento. Ele revive, ele Sim. traz intensidade. Seja da forma histórica, quando eu olho para a situação de guerra e eu conheço de perto o que é uma guerra, quando eu olho para uma foto dessa, seja no momento afetivo, quando eu olho para uma fotografia passada, de um momento importante, e relembro de tudo aquilo. Antes de finalizar, então, a gente quer terminar um momento mais, né, up. Quais os momentos mais alegres que você já fotografou, os tipos de festas que você mais gosta de fotografar? Bom, hoje, na maior parte do tempo, o meu repertório hoje é maior de aniversários infantis, mas esse ano agora eu venho ampliando um pouco esse leque, então tem vários outros momentos. Aniversário na grande maioria, 15 anos, aniversários adultos, terceira idade, casamento, noivado. Até hoje eu só fotografei momentos bons. Que maravilha, né? Só fotografei momentos bons, Embora a minha inspiração da fotografia tenha vindo desses fotojornalistas que trouxe mas hoje eu só fotografei momentos bons, felizmente. Tenho vários convites hoje até para fotografar parto também, que é um momento bastante importante, né? Com certeza. Muito intenso. Uhum. E justamente por serem bons momentos que demandam da gente um autocontrole muito grande. Porque as pessoas estão se emocionando. Eu também me emociono, mas eu preciso tomar um certo cuidado para não perder a foto. Sim. Então, olha que interessante, tem toda uma habilidade mesmo ali que é humana, que se constrói. Tem que entrar né? ali no clima, mas dosar. Entrar no clima, mas ao mesmo tempo saber estar ali, presente, para poder registrar aquilo ali. E o momento não volta. Então, ele que é o tem momento que pegar... decisivo, exatamente, é o momento decisivo. E como encontrar o João? Opa, hoje vocês podem me encontrar facilmente pela internet, pelo meu site, que é o doceencantofotografia.com.br. Também tem o meu Instagram, que é o Doce Encanto Fotografia, só que as palavras são separadinhas por um underline. Também pelo WhatsApp, que é o 17 9758 5725. E também no Google, se você pesquisar lá facilmente pelo fotógrafo João Alberto ou Doce Encanto Fotografia, você vai encontrar ali com bastante facilidade. Maísa, e você, qual lugar você indicaria agora para uma viagem, para fazer umas fotos maravilhosas, lindas, guardar na lembrança? Maravilhosas, fotos maravilhosas, lindas. Eu gosto muito de Maceió também. Maceió, Maragogi, você vai ter umas fotos maravilhosas para lembrança. Indico bastante. Natal também, eu sou apaixonada por Natal. Tem muitos lugares do Brasil incríveis. Eu gosto também de Porto Seguro, né? Tem que saber as orientações dos locais para ir, para poder realmente ter essa orientação e saber onde vai para tirar foto bonita, né? Se for foto com a família, por exemplo. A família... Se a pessoa, de repente, a família desejar ir para um resort, né? Tirar várias fotos bonitas. Tem vários resorts próximos daqui também. Em Campinas, né? Tem alguns resorts, São Paulo. Tem aqui na região, né? Interior de São Paulo, a gente tem bastante também. Minas. Casal em lua de mel. Casal em lua de mel. Porto de Galinhas, alguns resorts maravilhosos para lua de mel, para tirar umas fotos lindas também. Férias com as crianças. Com as crianças, gosto bastante do Iberstar, Praia do Forte, muito bom para criança. Se divertem demais e os pais também, a culinária é maravilhosa. Tem muito lugar, né? Então, o que tem que ser feito? Tem que ser feito várias perguntas para saber cada detalhe, cada gosto de quem está indo na viagem. Conhecer o perfil do cliente. Porque cada pessoa tem um perfil. Tem pessoas que gostam de ficar curtindo o local, o hotel. E tem pessoas que gostam de estar fazendo vários passeios. Então, isso vai diferenciar muito. Tem pessoas que gostam de local afastado. Olha, eu prefiro ficar no local afastado, não quero um contato com muitas pessoas. E tem pessoas que gostam de muita movimentação, né? Então, tem cidade que você está muito afastado. Não existe shopping, não tem condição disso. Então, tem pessoas que não conseguem ficar longe disso.
precisa de ter uma movimentação maior. Então, você tem que ter aquele equilíbrio e saber direcionar da melhor forma. Cada perfil é um. Não tem como, né, falar. E também tem uma questão também do período que a pessoa vai sair de férias. Porque daí a análise também ela é feita de acordo com a disponibilidade no voo, né? As bases que estão me oferecendo tarifária para que eu possa fazer um pacote ficar mais em conta. Então, ali eu também, quando eu chego a uma conclusão de 2 destinos, o que vai ajudar também na escolha vai ser essa disponibilidade no voo para que eu consiga. Fora que eu tenho também bloqueios, né? Então, eu consigo, sim, vários pacotes muito mais em conta e sempre sai muito melhor, o valor melhor, com tudo, orientação, dica e todas as informações do que a gente comprar separado. Com certeza. E tem o tipo de paisagem também. O Brasil tem praias maravilhosas, É mas não é muito só lugar. praia. Aqui em Florianópolis, nós temos ali a Praia Campeche e tem a Ilha Campeche. Se vocês não foram ainda, é algo maravilhoso. A água gelada, né? Lá, Santa Catarina, a água é bem gelada, mas assim, que paisagem para foto. É incrível. Você chegou aí lá já? Não, esse lugar não cheguei, não. É incrível, incrível. É aquela areia branca, aquele mar transparente. Gente, parece que nem no Brasil está. Lindo, lindo. Ilha Campeche. Depois dá uma olhada, porque é muito legal. E como fazer para ter essa consultoria? A consultoria com a Maísa na Mapstor Turismo, minha equipe que me auxilia lá também, a gente dá bastante treinamento. Agência _ Mapstor Turismo. Encontra o nosso Instagram, né? Sim. E também nós estamos a uma quadra do Shopping Plaza, ali na Galeria Beato Business Center, Rua Américo Gomes Novoa, 685. Então, é muito, muito fácil, porque através do Instagram já vai clicar, já vai vir direto no nosso atendimento, no nosso WhatsApp. E aí, a gente aproveita e já deixa um recado para as pessoas. Né? Aproveita e já deixa... para viagem, para viajar a vida. Né? A gente precisa, porque assim, quando a gente trabalha muito, né, e fica só trabalhando, não vai te trazer um benefício tanto ao longo prazo e nem a curto prazo, né? Porque você vai ficar só vivendo aquela situação sempre. Então, quando a gente tira um momento para descansar, a gente recarrega as baterias. E quando a gente recarrega essas baterias, a gente renova, volta, traz fotos, traz lembranças boas, e essas coisas boas vai estar se repercutindo a todo momento que você for mostrar para alguém. Então, a hora que for passando aquilo, não vai ser um momento único de alegria, vai ser para o resto da vida, 300 anos aqui, né? Nós temos álbuns que vai durar aí 300 anos, né? Então, é algo assim muito importante. A viagem, ela tem que ser algo obrigatório. Eu tenho clientes que falam, eu deixei de tomar vários medicamentos que, de repente, nem foram mais necessários devido a eu ver que aquilo lá estava me fazendo bem. Então, eu viajo e me faz bem. E a viagem, realmente, ela faz muito bem. É algo que vai te trazer um benefício enorme. Então, não é somente falar assim, eu vou viajar. Quando for viajar, quando voltar, vai me contar e vai falar, realmente, o benefício é incrível. Quem viaja sabe. Você viaja, você sabe. Isso, João. Olha, e claro, a fotografia, né, trazendo mais uma vez aqui, ela tem para você um custo-benefício a longo prazo, cujo investimento ele realmente sem palavras. Até porque a formação do caráter das suas crianças a longo prazo também tem a ver com os valores que você vai passar, com os princípios, e a fotografia é um estímulo muito importante para isso. Lembra disso, a lembrança não é intensa como o momento vivido. Se você está organizando hoje o aniversário dos seus filhos, por mais que seja algo simples, por algo que seja algo mais singelo, mas ali dentro tem o seu esforço, ali dentro tem a sua dedicação, ali dentro tem uma história, não tem? Por mais simples que seja, tem toda uma história ali dentro que, com o tempo, a lembrança ela tende a se enfraquecer. O momento é intenso, mas a lembrança não.
Se você não fizer um investimento adequado, você não vai ter a oportunidade de, a longo prazo, contar essa história para os seus filhos. Você não vai ter a oportunidade de reviver isso com a mesma intensidade, com o mesmo valor que você dedicou naquele momento presente. E isso é um fato. Então, sim, a fotografia é um investimento extremamente valioso, que não é querendo puxar a sardinha para o meu lado, tá? Mas eu aprendi isso com o tempo. Para os momentos mais importantes, é o primeiro e o melhor investimento que você pode fazer. Gente, foi muito bom ter vocês aqui comigo. Se fica a dica, então, precisou de viajar, procura a Maísa na Maps Tour Turismo, fotografias é com o João. E você nos acompanhe nas redes sociais, e clica aqui, compartilhe, se inscreva no canal. E até o próximo programa, o Propositivo fica por aqui.